Bom, pessoal, eu decidi que eu vou começar a gravar agora nesse canal aqui muitos vídeos sobre beleza, estética e cuidados com a saúde. Então, esse é meu primeiro vídeo do canal que vai falar um pouquinho sobre proteção solar. Então, fica ligado aí comigo. Bem, se você ainda não me segue aqui, que eu vou dar bastante dicas a respeito disso, tá bom? Tem alguns outros assuntos aqui de aulas minhas da enfermagem mesmo, então eu tenho outros vídeos que eu vou deixar separado, mas daqui pra frente eu vou começar a colocar bastante vídeo falando sobre estética, tá? Como eu disse pra vocês, o assunto de hoje é protetor solar. Bem, me diz uma coisa. A gente sabe que a gente precisa utilizar protetor solar. E a gente sabe também que nem todo protetor solar é igual. E também eu acredito que a gente saiba que nem sempre o protetor que a gente usa no rosto é indicado para a gente passar no corpo. E vice-versa. Não é à toa que os fabricantes fizeram dois tipos de protetores, né? Então vendem de forma aí diferente protetor facial e protetor corporal. Vamos entender um pouquinho mais ou menos como é que isso funciona. Basicamente, os estudos mostram pra gente que aqui no Brasil, nós brasileiros não utilizamos a quantidade correta de protetor solar para atingir o fator de proteção dito pelo fabricante. Mais ou menos assim, se eu pego um protetor solar fator FPS 50, por exemplo, eu tenho que passar a quantidade necessária deste produto no rosto, por exemplo, para que ele consiga atingir aquele fator de proteção 50 que está descrito lá no rótulo. Se eu economizar na quantidade e não colocar a quantidade correta, certamente não vai ser atingida aquela proteção prometida pelo rótulo. Então, o que esses estudos viram é que nós brasileiros fazemos justamente isso. Muitas vezes nós utilizamos menos do que a metade recomendada pelo fabricante, e isso faz com que a gente atinja de proteção menos do que a metade do que está prometido no rótulo. Outro fator importante é também a duração da proteção dita pelo rótulo. Então, se você pegou lá um protetor solar que diz que te protege 8 horas, significa que em 8 horas você deve reaplicar o produto, porque a partir daquele momento toda a condição química dele já não está mais favorável para a proteção. Então é importante a gente se atentar a esses detalhes para que a gente consiga fazer, né, uma proteção efetiva. E aí eu pergunto, como que a gente vai saber quanto de produto utilizar? Você já deve ter visto a regra dos dedinhos, que a gente coloca, tem gente que diz 2 dedos, tem gente que diz 3 dedos, né? Coloca o protetor solar aqui e aí mede pelos dedos. Bem, é uma forma de fazer, mas talvez não a forma mais efetiva de fazer. Isso porque existem texturas diferentes e dispensers diferentes, né? A saidinha, o biquinho dos protetores solares, eles são bem diferentes. Então, nada garante que eu fazendo com um produto diferente do outro, a quantidade será exatamente a mesma. Por isso que é uma forma de fazer, mas não talvez a mais efetiva de se fazer. Esses mesmos estudos que eu estou falando para vocês, eles verificaram os fabricantes, né, juntamente com os fabricantes do produto, e viram que, na verdade, para que a gente consiga ter a proteção dita pelo rótulo, os produtos exigem que a gente tenha pelo menos 2 miligramas de produto para cada centímetro quadrado do rosto. Em que um rosto médio de adulto daria mais ou menos a medida desses 2 dedos cheios de produto. Mas, como eu já disse, como muda muito a textura, como muda muito o tamanho do biquinho que libera o produto, há a possibilidade da gente mudar muito, né, ter muita diferença de quantidade de um produto para o outro. Então, basicamente, para garantir os centímetros de uma face adulta, é necessário se colocar no rosto pelo menos 1/4 de uma colher de chá de produto. Como que você vai saber isso? Ou você pega um dispenser e mede a primeira vez e aí faz depois, né, coloca no dedo lá, faz a medição e já garante que ali tem a quantidade que você precisa e depois você só vai repetindo esse processo, ou tem uma saída que talvez seja a saída que mais as pessoas se identificam. Porque vamos combinar que não é tão fácil assim a gente ficar medindo protetor solar antes de passar. Muitas vezes a gente não tem
tempo nem de passar o protetor, que dirá de medir a quantidade adequada, não é mesmo? Então, uma das saídas, que pode ser bastante efetiva, é a gente imaginar que já que a gente não sabe se está passando quantidade de produto suficiente, optar por comprar produtos com FPS alto. Porque, como disse lá no estudo, se a gente passar menos quantidade do que é necessária para atingir a proteção que o produto diz que atinge, significa que a gente vai ter menos proteção. Então, vou dar um exemplo. Se eu compro um protetor solar para o rosto, FPS 100, e eu passo metade do que o fabricante recomenda, eu pelo menos estou garantindo um FPS 50. E assim vai pelo menos metade daquilo que é prometido. É uma forma aproximada também de ver as coisas, mas é talvez uma ideia que dê um pouco mais de facilidade para o nosso dia a dia e que ainda assim garanta uma condição de proteção efetiva. E por que é tão importante falar de protetor solar nesse verão, principalmente que a gente está vivendo agora? Porque ainda aqui no Brasil, nós temos um índice muito alto de pessoas com câncer de pele. Como não é um câncer que muitas vezes leva a pessoa à morte, muita gente não fica nem sabendo que outras pessoas tiveram. Mas de qualquer maneira é uma alteração genética e é uma doença que ninguém quer para si. Então há sim a necessidade de fazer a fotoproteção diariamente. Então, se você tinha aquela ideia de que vai passar somente 2 dedinhos e que não quer saber se ali tem a quantidade correta, opte, da próxima vez que você for comprar o seu protetor solar, por um FPS mais alto. Isso vai fazer com que, mesmo que você utilize menos do que o recomendado, pelo menos você atinja aí um fator de proteção que seja mais adequado para uma grande exposição solar, tá? E aí eu vou vir com outro vídeo no canal falando um pouquinho sobre o protetor solar em bastão, porque é uma dúvida muito grande também dos meus pacientes, de saber, bom, se eu vou conseguir medir algo que é líquido, como eu vou fazer então para medir o bastão que não tem quantidade, né? Não tem como eu medir a quantidade que eu estou passando. Já como um spoiler, existe sim uma ideia de como a gente pode fazer isso de forma mais efetiva. Realmente não tem como mensurar a quantidade de protetor solar que passa, mas alguns estudos já mostram algumas ideias para a gente. Não tem nada comprovado cientificamente, mas já existem alguns estudos voltados para a aplicação do protetor solar em bastão. E aí também eu vou falar para vocês sobre o protetor solar em spray. Então aguardem o próximo vídeo, a gente volta a falar de proteção. Eu espero que você tenha gostado e que você me acompanhe aqui no canal.